Quais são os 4 temperamentos infantis e como lidar? Existem na natureza e na literatura internacional várias definições sobre temperamento e aprendizagem. Os temperamentos dizem como você é, como age, como se relaciona e se comunica. Isso tudo quem nos conta é o austríaco Rudolf Steiner, filósofo, jornalista e educador que dedicou a vida a estudar o conhecimento do homem pela ciência espiritual. Daí você adiciona aquela pitada, literalmente, de características próprias. São as emoções, as formas de condução, estados de espírito, a mistura, o calor, o humor, a dor. Você pode ler mais sobre o assunto no livro Os Mistérios do Temperamento. Desvendando o comportamento infantil. Cada ser humano tem uma mistura diferente dos 4 temperamentos. Os temperamentos colérico e fleumático, ou sanguíneo e melancólico, são antagônicos, e assim, geralmente, temos um temperamento preponderante. Seu oposto é fraco, e características dos outros 2 podem aparecer em níveis intermediários. Além disso, o temperamento é hereditário. Por isso, na nossa identificação com ações, caras e bocas dos nossos filhos. Temperamento traz memória do querer e do sentir. Encontrar na mistura um ponto de equilíbrio é a busca de todo ser humano. Essa também é a nossa dica. Mas atenção! A criança está em formação, portanto seu temperamento ainda sofrerá mudanças. Não taxe seu filho ou aluno de algo que ele ainda está desenvolvendo. Criança, em sua essência, é sanguínea, ativa e impulsiva. A vivacidade de uma característica da infância. O andar saltitante ou nas pontas dos pés vem daí, não confunda. Então, esse material aqui é mais usado assim para pais e para professores assim que querem entender melhor as crianças e saber, né, lidar e ensinar. Porque cada temperamento vai ter um jeito de se estimular diferente. E um jeito de se ensinar diferente. Porque são pessoas diferentes, são temperamentos diferentes. Então cada um vai ter sua característica, o seu jeito e tudo mais. E é muito bom você... Isso aqui, gente, é para a vida de vocês. Aqui não é só para vocês ouvirem isso que eu tô explicando aqui do temperamento infantil. E buscarem em si, na infância também. Mas para vocês saberem, às vezes vocês têm um primo, um sobrinho, sabe? Um irmão mais novo. Uma criança perto de você saber lidar, você ter mais paciência, entendeu? É saber como ter uma resposta mais positiva daquela criança. Você saber identificar o temperamento dela é crucial para você ter uma resposta positiva das crianças. Mas aqui é mais para vocês, agora, nesse primeiro momento, vocês identificarem o de vocês e como vocês agiam mais na infância. Se vocês ainda têm esse impulso natural já de lidar com as coisas dessa forma. Mais uma vez, vamos lembrar que entre 7 e 14 anos que se intensifica e se define o temperamento de alguém. Mas muitas vezes ele vai se mostrando mais claramente à medida que a criança se aproxima do final do primeiro setênio. E tem gente que se dá para ver logo no jardim de infância. Então aqui tá mostrando que não é tão simples assim de você identificar, né, o temperamento de uma criança. Se você tem uma relação mais de longe, você não convive, fica mais difícil de você perceber o temperamento. Mas isso em adultos também, né? Se você não convive bastante com aquela pessoa, dificilmente você vai conseguir perceber o temperamento dela. Até porque a gente vai aprendendo a lidar com as coisas de formas que vão ser mais favoráveis a gente. De uma forma que vai ser melhor para nossa vida mesmo, vai dar melhores resultados, né? Nem sempre o jeito do seu temperamento lidar com certa situação é o melhor jeito de se lidar com aquela situação. E a gente vai aprendendo isso. O conhecimento dos temperamentos pode ajudar o professor a lidar com os alunos que têm um dos temperamentos muito preponderante, pois essas são as crianças mais difíceis de se educar. O desafio para cada um de nós é ter um temperamento o mais equilibrado possível, principalmente sendo um professor. Tendo controle sobre o seu próprio temperamento, o professor pode ajudar melhor cada aluno a harmonizar seu temperamento.
Ao contrário, se o professor for um colérico extremo, por exemplo, poderá ser um tirano na classe. Ou se for um fleumático extremo, não conseguirá entusiasmar os alunos a aprender. Atenção antes de continuarmos. O material abaixo é fundado em pesquisa e definições científicas e estudo de comportamentos de cada indivíduo, levando assim a uma definição conhecida como temperamento. Porém, todos os seres humanos podem... Tá falando aqui que o ser humano pode ter vários temperamentos, mas isso não procede. Vou aproveitar agora para explicar uma coisa que eu não expliquei na aula passada. Sei sobre temperamento. O temperamento, ele é uma característica, uma condição mineral do ser humano. Quando a gente estudou temperamento semana passada, a gente viu que os temperamentos, eles têm relação com os 4 elementos. Isso é crucial para você entender o temperamento, você entender o seu temperamento e entender o que é temperamento. A forma que a gente vai ver os temperamentos lidando com as formas tem muito a ver com o mineral, com o elemento daquele temperamento, que aquele temperamento representa. Então, a gente vai ter a pessoa que é melancólica e ela tem o elemento dela que é a terra. Então, o jeito dela de lidar com as coisas é terra. Agora eu vou dar um exemplo mais prático. Você tem que olhar realmente o que é aquele mineral, como que se comporta, diante das coisas. Se a gente enfiar uma faca na terra, depois a gente tirar a faca, vai ficar marcado ali na terra onde você enfiou a faca. Então, uma pessoa que tem um temperamento melancólico, que é o temperamento que simboliza o elemento terra, ela vai deixar as coisas marcarem ela. As situações, as conversas, as brigas, tudo vai marcar aquela pessoa. Já uma pessoa que é fleumática, tem um temperamento que representa o elemento água. Se você colocar uma faca na água, não vai ficar marcado. A água ela vai se moldar aquilo. Então as pessoas que são fleumáticas, elas não vão se marcar tão facilmente com as coisas. Elas vão se adaptar às situações. Inclusive, o temperamento fleumático ele tem uma característica porque a água, a gente pode encontrar a água em outras formas. A gente pode ter a água no estado sólido, que é o gelo, que já vai estar mais parecida com, vai estar no cima, mais parecida com a terra. A gente pode achar água no estado gasoso, que vai estar agindo mais como o elemento ar. Não quer dizer que ele vira o outro, quer dizer que ele pode agir daquela forma em determinadas situações. Tem mais facilidade do que os outros temperamentos de agir de outras formas e de se moldar às situações. A gente tem o colérico, que tem o elemento fogo. Quando você tenta tentar atacar o fogo, apagar o fogo, quando você sopra o fogo, por exemplo, depois que você acaba de soprar, ele vai voltar para você. Então, é o temperamento, ele marca a presença e ele ataca. Já é do temperamento da pessoa, que já é da característica do elemento fogo. Agora, o temperamento que é o sanguíneo, que é o ar, ele vai parecer semelhar um pouco mais à água, Porque ele também vai se moldar. Você não consegue pegar o ar, mas você sente que ele tá ali, entende? Por exemplo, se você tentar controlar demais uma pessoa que é sanguínea, tentar prender ela a você, por exemplo, num relacionamento, você sabe que a pessoa tá ali, mas você não consegue prender ela, você não consegue prender o ar, você não consegue estocar vento, por exemplo. Não dá pra fazer isso. Então, os temperamentos, eles vão ter essas características dos elementos. Por que falam que a pessoa que é melancólica, ela é mais cabeça dura, mais conservadora e tudo mais? Se você tenta, por exemplo, socar a terra, você vai machucar sua mão, entendem? Tem a ver com essa questão dos elementos. Agora, se você tentar socar a água, por exemplo, a água vai envolver a sua mão. Então, a água acolhe, o fleumático ele acolhe as coisas bem. Ele tem uma característica mais passiva com as coisas. Então, entendam que tem essas características. Você nasceu com um temperamento, você vai morrer com aquele temperamento, com a característica mineral que está em você.
O que você pode fazer é você aprender a lidar com as situações da vida da forma como os outros temperamentos lidam, porque vai ser melhor que você lide daquela forma, aquilo vai te ajudar, aquilo vai te elevar. Por exemplo, eu sou uma pessoa colérica. Quando acontece alguma coisa, o meu impulso, o meu instinto do meu temperamento é eu agir rapidamente. Já tomo uma decisão, já ajo, sabe? Pessoa cabeça quente. Então, isso é a melhor coisa a se fazer nas situações? Claro que não. O melhor é você o quê? Você tentar tomar uma decisão racional, você parar para refletir sobre aquilo. Então, quando acontece alguma situação, alguma coisa que me chateia, ou coisa do tipo, em vez de tomar uma atitude imediata, eu procuro respirar fundo, me afastar daquela situação se for possível, esperar aquele meu fogo acalmar um pouco, abaixar, apagar o fogo, e aí só depois tomar uma decisão da melhor forma possível. É uma forma de eu, que sou uma pessoa colérica, eu nasci colérica, vou morrer colérica, mas nessa situação eu estou agindo como uma pessoa fleumática. Eu escolhi agir racionalmente daquela forma, porque eu sei que vai ser melhor para mim, vai me trazer mais benefícios. Esse é um exemplo meu, mas que vocês podem tomar para vocês em outras situações. Uma pessoa que é sanguínea, que ela é mais, digamos assim, avoada, é mais aérea mesmo, que é o elemento ar, ela provavelmente não vai ter uma coisa de uma firmeza, uma clareza sobre as coisas, provavelmente não vai ser uma pessoa muito organizada. Pode ser que seja, mas é porque a pessoa já desenvolveu aquela característica dela. Normalmente não é, naturalmente não é. Então, a pessoa que ela é sanguínea, ela tem que desenvolver a característica nela, que outros temperamentos têm, mas não é o caso natural do sanguíneo, ser uma pessoa mais comprometida, ser uma pessoa mais organizada. Aquilo ali vai ser melhor, vai trazer benefícios pra vida dela, ela agir daquela forma. Então é isso, gente, essa história de que você tem todos os temperamentos, você tem mais de um temperamento, não. O que acontece é que você aprende a lidar durante a sua vida com a vida de forma como outro temperamento lida com as coisas, porque aquilo ali vai te favorecer. É muito importante você saber lidar com as coisas da forma como o seu temperamento oposto, o temperamento oposto ao seu líder. Porque aquilo vai te trazer uma melhora, uma evolução na sua vida muito grande. Então aqui, vamos voltar aqui, só pra eu querer esclarecer isso aqui, pra quando vocês ouvirem esse negócio de que existe você tem mais de um temperamento, gente, não é isso, tá? Não é isso. Eu já deixei bem claro aqui pra vocês, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, mas então, conforme as outras aulas, a gente vai vocês vão mais pegando essa manha. Tá, agora vamos começar a ler aqui, né, pra conhecer os temperamentos. A gente já estudou semana passada de uma forma mais rasa, assim, as características de cada, assim, uma coisa bem estereotipada. Mas agora vamos ver o que se diz sobre como os temperamentos lidam com as coisas na infância. O colérico. Colérico que vem de cólera, ira. O eu é quem prevalece nesse temperamento. Tudo gira em torno dele mesmo. Tem biotipo atarracado, musculoso, estatura mais baixa e pescoço curto. Lembra do ditado todo baixo é invocado? Agora vou falar dos pontos fortes e fracos desse temperamento. Vontade forte, espírito prático, produtivo e dedicado são alguns dos pontos fortes. Esse temperamento também é independente, visionário e líder. O desafio é a contenção, seja da própria vontade, pois quando prevalece é capaz de atropelar o que se ver na frente, ou da agressividade, pois tem uma brutalidade em lidar com as coisas da vida e até com as pessoas. A criança do temperamento colérico é dotado de uma vontade forte, autossuficiente e muito independente. O colérico é ativo, bastante prático, tem opiniões bastante fortes, é decisivo, considera que é fácil tomar decisões, sempre diz que já sabe fazer e muitas vezes pelas outras pessoas. Este temperamento é considerado extrovertido, à semelhança com o sanguíneo, mas não de forma tão intensa. O colérico é ativo. A criança colérica é ativa, não necessita de ser estimulada externamente. Aliás, ele próprio se estimula. E ele estimula o ambiente com as suas ideias
intermináveis, os seus sonhos, os seus planos e os seus objetivos. Este aluno é aquele que comanda as rodas, toma as decisões, cria as brincadeiras e sempre quer mandar nos seus amigos e dificilmente aceita regras. O colérico é decisivo. Se a sua autoestima estiver equilibrada, é capaz de tomar decisões saudáveis do momento e de planejar projetos viáveis. Não cede à pressão daquilo que as outras pessoas pensam, tendo uma opinião formada e bem definida sobre várias questões. O colérico é pouco emocional. A parte emocional é a menos desenvolvida do temperamento colérico. Não simpatiza facilmente com os outros nem demonstra compaixão. Normalmente sente-se desconfortável com as lágrimas dos outros e apresenta alguma insensibilidade perante as necessidades dos que o rodeiam. O colérico é prático. Pessoas com esse tipo de temperamento são práticas, sempre na busca de valores utilitários e produtivos. O colérico é rápido nas suas avaliações, olha sempre em direção ao objetivo a atingir, sem reconhecer obstáculos ou armadilhas que possam existir. Na realidade, muitas vezes passa por cima dos outros que possam estar no seu caminho. É considerado mandão, usando as pessoas para atingir os seus fins. Como trabalhar com uma criança colérica? Colocar o colérico para brincar ou se sentar ao lado de outra criança colérica na classe é perfeito. Os dois vão se empurrar e medir as forças e assim amenizar seu temperamento. Para ele, é terapêutico contar histórias de coragem e ousadia. De homens que realizaram grandes feitos, de dar tarefas difíceis que exijam todas as suas forças. A criança colérica precisa enfrentar dificuldades que desdobrem suas forças interiores. Assim, eles não usam essas mesmas forças para fazer bobagem por aí. Torne a vida dele difícil, dando atividades que ofereçam resistência. Gostam de desafios. Peça para bater o martelo em um prego ou carregar pedras pesadas para construir uma fortaleza. Leve-o para brincar em espaços abertos. É o que ele precisa na vida, pois é assim que vai aprender a usar a energia que traz dentro de si. Não é a base da força física ou de castigos que vamos dobrar esse pequeno, Napoleão, mas mostrando a ele obstáculos mais poderosos do que ele pode transpor. Carregar objetos, serrar um pedacinho de madeira, empurrar móveis com a mãe, levar as compras, isso fará com que ganhe respeito e que se dê conta de que não é um super-herói que pensa ser. E assim corre menos riscos de virar um tirano de verdade quando crescer. E não precisa de lição de moral, o importante é deixá-lo perceber tudo por si mesmo, como sempre devemos fazer com as crianças. Em consultório, planejo atividades que tragam desafios e que precisam quebrar a cabeça, ou sejam, práticas sem muitos detalhes para observar ou preencher. O colérico não é muito detalhista e nem caprichoso, o foco dele é a praticidade e a objetividade. O desafio que enfrento com esses pacientes fica por conta das regras e imposições. Eles estão sempre querendo ditar as regras das atividades, escolhem de orientações, opiniões e se apresentam impacientes. Agora vamos lá para as crianças sanguíneas. Flutua muito. É leve e é levado. Estão sempre em movimento. Tem uma flexibilidade enorme. Vive com grande alegria e excitação. É antenado, simpático e cheio de ideias, extremamente criativo. Aceita mudanças facilmente e também propõe mudanças constantemente. Nunca segue um único caminho. Tem uma vulnerabilidade e inconstância muito grande. Por conta das mudanças, vive muito superficialmente. Não se aprofunda e por isso perde o interesse rápido pelas coisas. Um sanguíneo dificilmente lerá um livro até o final. Fará uma lição de casa sem se distrair e começar outra no meio, ou jogar um jogo do começo ao fim. A vontade se esgota antes de chegar ao fim. Temperamento sanguíneo. Características são variadas, desde as emoções da pessoa sanguínea até o seu comportamento no seu papel de pai, mãe ou amigo, no trabalho de diversas profissões, passando pelos seus principais efeitos. Em termos de emoções, o sanguíneo é emotivo, demonstrativo, entusiasta e expressivo. Tem uma personalidade cativante e é um verdadeiro falador e contador de histórias. E, por norma, está sempre de bom humor, embora a sua disposição possa variar. Faça-se notar onde
quer que esteja sendo alegre, curioso, inocente e sincero, normalmente intitulado como uma eterna criança. O sanguíneo faz amigos com facilidade e ama-os genuinamente. Desculpa-se facilmente e não guarda ressentimentos. Gosta de novas atividades, é despreocupado, aventureiro, por isso evita momentos de tédio. Gosta de elogios e é invejado pelos outros. No ambiente educacional, oferece para tarefas, cria novas oportunidades, estimula e inspira os outros ao trabalho e à participação. É uma criança enérgica, entusiasmada e começa com brilhantismo. Mas como é pouco organizado, não termina o que começa. Pode parecer pouco desejado e é medroso. Mais do que qualquer outra, criança sanguínea precisa desenvolver amor pelo professor. Para educá-la, devemos fazer-nos amar por ela. Amor é a palavra-chave. É por esse caminho indireto do afeto, por uma determinada personalidade, que toda a educação da criança sanguínea precisa passar. Como qualquer temperamento apresenta defeitos, características menos apreciáveis por parte dos outros. É volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, instável, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, explosivo, inquieto e egoísta. Como trabalhar com uma criança sanguínea? A criança com esse temperamento é muito agitada. Assim que esse paciente aluno chega na recepção do consultório, eu já identifico. Se apresentam falantes, conversam com todos do local, mexem em todos os objetos e brinquedos que estiverem expostos, não param sentados e sempre derrubam algo. Em consultório, planeja atividades curtas, dinâmicas e estimulantes. A concentração e foco da criança com esse temperamento não dura muito tempo. Atividades que utilizam a fala, a criatividade e a construção estão na lista das mais indicadas. O desafio que enfrento com este paciente aluno fica por conta do excesso de estímulos que elas trazem. Sempre querem contar história, se desviam muito fácil do que estão fazendo, querem sempre mexer em algo e se esgotam cognitivamente se propormos atividades longas. Flemático. É pacífico, sereno, calmo, dócil e preza pelo bem-estar. A vida interior produz a satisfação íntima. A pessoa vive muito bem consigo mesma e o ambiente ao redor dela. Dificilmente se abala, se altera, se irrita. Obedece facilmente às ordens, mas não pode ser um acomodado. Senta e fica esperando alguma ordem. Flemático é o tipo de temperamento com quem é mais fácil relacionar-se. As pessoas de temperamento flemático são calmas, descontraídas, raramente ficam perturbados ou zangados. O flemático é equilibrado. Para o flemático, a vida é uma experiência calma, equilibrada, feliz e sem grande agitação, na qual se envolve o menos possível. É o tipo de temperamento que se mostra sempre coerente, sempre calmo, tranquilo, independente das circunstâncias à sua volta. Habitualmente, evita a violência. O flemático é reservado. Por norma, a criança com este tipo de temperamento não se envolve nas atividades dos outros. Aliás, dificilmente agem fora de sua rotina. No entanto, isso não quer dizer que não reaja perante as injustiças sociais. Por escolha, nunca será líder. Mas se essa posição lhe for imposta, demonstra ser um líder eficiente e conciliador. Como trabalhar com uma criança flemática? A criança com esse temperamento apresenta-se apática às atividades que exigem maior esforço, apesar de serem focadas. Preferem evitar esforços, são estudiosos, caprichosos e calmos. Em consultório, planeja atividades que trazem orientações com passo a passo e sempre combina o tempo que a atividade deve durar. Isso incentiva o aluno a realizar as atividades com mais rapidez e direcionamento. O desafio que enfrento com estes pacientes alunos fica por conta da lentidão operacional que essa criança apresenta. Normalmente necessitam de um supervisor para suas atividades que o impulsionam e direcionam não serem esquecidas e corre risco de não se lembrarem das atividades e compromissos estabelecidos. Melancólico. Melancólico é provavelmente o mais rico de todos os temperamentos. As pessoas de temperamento melancólico são perfeccionistas, analíticas, sacrificiais e de uma natureza extremamente sensível. Melancólico é introvertido. Por natureza, o melancólico é uma pessoa introvertida. Mas, como é muito emotivo, muitas vezes apresenta comportamentos diferentes. Por exemplo, se estiver muito feliz, age como extrovertido. Mas quando triste ou deprimido, vai
mostrar a sua faceta melancólica e irá recolher-se. Melancólico é amigo fiel. A pessoa predominantemente melancólica é amiga de forma fiel, mas não faz amigos com facilidade. São crianças que apresentam dificuldades em atividades de interação. Dificilmente procura novas amizades. Aguarda que as pessoas venham ter consigo. Mais do que qualquer outro tipo de temperamento, o melancólico tem um forte desejo de ser amado e deseja relacionar-se, mas acha difícil expressar os seus sentimentos. É desconfiado quando as pessoas ou experiências o desapontam e encara com suspeita quando lhe dedicam muita atenção. Como tem uma excelente habilidade analítica, que lhe permite diagnosticar e avaliar os obstáculos e perigos, é resistente a iniciar novos projetos, e muitas vezes entra em choque com o que quer fazer. É perfeitamente capaz de realizar atividades longas que exigem foco e concentração, além de serem caprichosas e organizadas. O aluno melancólico precisa sentir que o professor tem uma atenção especial para ele, e não devemos dar-lhe qualquer tarefa. Ele precisa sentir que está fazendo algo por alguém, um sacrifício pelo professor, por ele ou pela classe, e ele faz um bom trabalho. Como trabalhar com uma criança melancólica? A criança com esse temperamento apresenta-se focada, detalhista e extremamente perfeccionista. O primeiro ponto que observo é o caderno da criança, normalmente organizado, colorido e quase sem nenhum erro. Em consultório, eu noto que quando erram uma letra ou linha não sai tão perfeita, eles apagam tudo e recomeçam até ficar do seu agrado. Em consultório, eu planejo atividades que exigem paciência, atenção e planejamento. O desafio que enfrento com esses pacientes e alunos fica por conta da lentidão operacional e o perfeccionismo. Normalmente, demoram para realizar as atividades. Não funcionam na pressão e choram quando se sentem impressionados ou incapazes de realizar uma tarefa. Gente, lendo essa questão aqui do melancólico, eu lembrei de uma situação. Eu tinha uma coleguinha que ela escrevia assim, uma letrinha muito redondinha no caderno, e ela escrevia muito forte. Sabe aquela pessoa que escreve muito forte assim, sabe? Tem as pessoas, quando você vai apagar, fica marcado ali o que a pessoa escreveu. Então, escrevia desse jeito. E quando ela errava alguma coisa, ela apagava tudo que ela tinha escrito na página. Tudo. Isso é um comportamento muito típico de criança melancólica. Eu imagino que vocês, ouvindo essas descrições, vocês devem ter identificado alguma criança que vocês conhecem, já devem ter identificado o temperamento daquela criança, porque é muito fácil de identificar quando é criança, assim. Agora a gente vai ler, assim, bem completinho, sabe? Porque ali foi só, assim, bem os estereótipos, assim, pra vocês terem na cabeça de vocês mais claro, poder relembrar o que a gente estudou na semana passada e dar uma aprofundadinha. Agora a gente vai pegar mesmo a matéria mesmo pra vocês aprenderem. Então aqui tá falando sobre a importância. Qual que é a importância de se estudar isso, né? O termo temperamento refere-se à característica individual que supostamente tem base biológica ou genética e que determinam as reações afetivas, motoras e de atenção em variadas situações. Por exemplo, o temperamento pode afetar o humor e as emoções de crianças pequenas. A forma com que abordam e reagem em situações, seu nível de medo, frustração e tristeza, desconforto, etc. Essas respostas exercem também um papel nas interações sociais subsequentes e no funcionamento social. Uma tendência do temperamento refere-se a um perfil específico de sentimento e comportamento que se origina na biologia da criança e aparecem no início do desenvolvimento. Uma dimensão importante do temperamento é o esforço de controle definido por Rothbard como a capacidade de inibir uma resposta dominante para realizar uma resposta subdominante. O esforço de controle inclui a capacidade de gerenciar voluntariamente a atenção e inibir ou ativar comportamentos necessários para uma adaptação ao ambiente, especialmente quando a criança não deseja isso especificamente. A influência do temperamento na trajetória do desenvolvimento e nos resultados foi conhecida mesmo em áreas tradicionalmente consideradas quase exclusivamente como resultado de socialização, tais como problemas de conduta, empatia e desenvolvimento de consciência. Thomas, Chess e colegas identificaram 9 dimensões do temperamento: nível de atividade, ritmo, aproximação,
ou retraimento, adaptabilidade, limiar de responsabilidade, intensidade de reação, qualidade de humor, possibilidade de distração e esforço de controle. Uma relação revisada que reflete pesquisas subsequentes inclui extroversão ou autoconfiança, que está relacionada com a afetividade positiva, nível de atividade, impulsividade e fatores de risco, a afetividade negativa, que está relacionada com medo, raiva, tristeza, desconforto e esforço de controle, que está relacionado com o deslocamento da atenção e capacidade de focalizar, sensibilidade perceptiva e controle através da inibição de ativação. Essas últimas 3 dimensões foram encontradas consistentemente em relatos de pais sobre temperamento na infância. O temperamento desenvolve-se também ao longo do tempo. Durante os primeiros meses de vida, é possível observar diferenças individuais na orientação da atenção. A propensão à angústia, afetividade positiva e aproximação e frustração. A partir do final do primeiro ano, pode haver diferenças individuais na inibição por medo frente a estímulos novos ou intensos. Alguns bebês que previamente responderam rapidamente a novos objetos ou pessoas podem agora ter uma aproximação mais lenta ou podem simplesmente não se aproximar. É também no final do primeiro ano de vida que as crianças começam a desenvolver o esforço do controle. O temperamento da criança modela seus resultados e parte criando o modo de desenvolvimento de estímulo dos ambientes que frequentam. As crianças interpretam suas experiências ambientais de forma diferentes, dependendo do seu temperamento. Por exemplo, crianças ansiosas e irritáveis tendem a perceber eventos negativos como mais ameaçadores do que crianças com um menor índice de emoções negativas. Fica claro que o esforço de controle está associado ao desenvolvimento positivo, mesmo nos primeiros 5 anos de vida. Por exemplo, medidas laboratoriais e relatos de pais sobre o esforço de controle de crianças pequenas e uma idade pré-escolar foram associadas com menores índices de problemas comportamentais. Além do mais, descobrimos que o esforço de controle está correlacionado a níveis baixos de emoções negativas, grande compromisso com a obediência, altos níveis de competência social e consciência sendo um elemento preditivo de tais tendências. O esforço de controle também exerce um papel importante nas respostas que uma criança provoca. Com o crescimento, as crianças vão sendo consideradas gradativamente responsáveis por seu próprio comportamento. Portanto, aquelas que não são bem reguladas têm maior probabilidade de obter reações negativas de colegas e adultos. Também foram identificadas associações entre temperamentos e desenvolvimento de psicopatologias. O temperamento pode aumentar a reação de eventos estressantes ou amortecer riscos. Foram constatadas relações entre inibição por medo e posterior ansiedade, afetividade negativa e depressão. Extroversão e autoconfiança e níveis baixos de força e de controle também foram associados com o desenvolvimento de problemas comportamentais. Assim sendo, embora haja um consenso quanto ao fato de que o temperamento é moldado por processos biológicos, pesquisas recentes realizadas com pares de bebês gêmeos mostram claramente que as diferenças individuais das crianças são moldadas também por experiências ambientais. Mesmo durante o primeiro ano de vida, diferentes estratégias de práticas parentais podem contribuir para ampliar ou reduzir determinados aspectos do temperamento de uma criança. Além do ambiente familiar, o ambiente escolar, os relacionamentos entre colegas e a vizinhança podem causar impacto importante na estabilidade do temperamento inicial da criança e em pobres resultados durante o processo de desenvolvimento. O que pode ser feito? Pesquisas sobre temperamentos sugerem que a importância da educação para ajudar os cuidadores, professores e pais que percebem o comportamento e as emoções de crianças não são resultados apenas do aprendizado social. Pelo contrário, as crianças são diferentes desde pequenas quanto à sua reatividade e autorregulação, e podem seguir diferentes trajetórias de desenvolvimento. O temperamento também implica intervenções específicas, tais como o treino de controle de atenção, que tem sido utilizado com sucesso com crianças de 4 anos de idade e podem ser adaptados a ambientes pré-escolares. Tal treino também foi testado com crianças que apresentam TDAH.
e aparentemente tem mostrado resultados positivos globais no processamento cognitivo das crianças. Diferentes estratégias de criação e educação parecem funcionar melhor para crianças com determinados tipos de temperamento. Isso pode ser explicado pela teoria de adaptação ótima, como sugerida por Thomas e Chess. Aparentemente, crianças agressivas e difíceis de lidar obtêm benefícios de um estilo parental que envolve um controle mais restritivo e menor negatividade por parte dos pais. A criança tímida parece beneficiar-se de um estímulo oferecido pelos pais para explorar novas situações e é mais propensa a permanecer tímida e inibida quando os pais são superprotetores. Crianças temerosas tendem a desenvolver mais consciência precoce e obter melhores resultados sobre disciplinas parentais flexíveis, que favorecem uma consciência internalizada. Crianças são mais destemidas parecem obter mais benefícios da responsabilidade materna e de sua própria segurança de apego no desenvolvimento da consciência. Diferenças individuais relativas ao esforço de controle, embora parcialmente causadas por hereditariedade, também estão associadas com a qualidade de interação pais-filhos. Práticas parentais afetuosas e apoiadoras e não distantes e diretivas parecem reduzir níveis mais elevados de esforço de controle. Portanto, é importante que os pais e demais cuidadores estejam estimulados a interagir com a criança de modo a favorecer o desenvolvimento de esforço de controle. Por fim, em determinados contextos, algumas crianças apresentam maiores desafios para os pais, professores e demais cuidadores devido ao seu temperamento. Nesses casos, os cuidadores podem se beneficiar de apoio e educação adicionais. Por exemplo, os cuidadores podem obter ajuda para evitar respostas negativas e podem naturalmente ser suscetidas por crianças com temperamento mais difícil. Então, aqui estava basicamente falando do que eu estava falando mais cedo, sobre o temperamento da criança. Você pode usar aquilo, seu conhecimento sobre temperamento, para você estimular uma criança de uma forma que vai ser mais favorável. Cada criança vai ser estimulada de um jeito diferente, precisa ser estimulada de um jeito diferente para aprender certas coisas. Cada criança tem que ter um tipo de reação dos pais diferente a certo tipo de conduta se ela tá fazendo alguma coisa de errado. Cada criança vai precisar de um tipo de reação diferente. Umas crianças vão precisar ser mais duro, outras crianças elas já são mais autoconscientes e já vão saber que você não vai precisar brigar tanto. Enfim, esse conhecimento de temperamento é extremamente importante para a educação de crianças. O temperamento é definido como diferenças individuais e reatividade de autorregulação baseada na constituição do indivíduo e observadas na emotividade, na atividade e na atenção da criança. Tem uma história antiga. Recentemente, tornou-se também uma área de pesquisa cada vez mais importante sobre o desenvolvimento infantil. Atualmente, a influência de temperamento sobre a trajetória e os resultados do desenvolvimento foi reconhecida, mesmo em áreas que são tradicionalmente consideradas quase exclusivamente como resultado de socialização, tais como os problemas de conduta, empatia e desenvolvimento da consciência. O temperamento designa nas diferenças individuais do bebê e em crianças pequenas que existem antes mesmo do desenvolvimento de muitos dos aspectos mais cognitivos da personalidade. É o que eu falei, gente, o temperamento ele é uma característica mineral. Você vai desenvolver a sua personalidade do final da infância para a sua adolescência, que é a época mais ou menos que você desenvolve personalidade. Mas na sua infância, você é o seu temperamento, você age de acordo com o seu temperamento. E não é a mesma coisa, temperamento e personalidade não é a mesma coisa. Depois a gente vai ter uma aula sobre as diferenças e tudo mais, pra vocês entenderem mais. Que quando eu fechar todas as aulas sobre temperamento, a gente vai dar início a estudos de personalidade. E a gente vai usar como base, acho que vocês já sabem que eu vou usar Carl Jung como base assim, de personalidade. Mas existem várias teorias. Eu vou apresentar para vocês as várias teorias sobre personalidade depois.
mas a gente vai focar mais em Carl Jung, que é o assim mais prática para vocês aprenderem. Compreende as variações na afetividade e aproximação positivas, medo, frustração, tristeza e desconforto, assim como reatividade de atenção e controle de comportamento, pensamento e emoção. As disposições de temperamento que se refletem na aproximação ou afastamento de objetos, pessoas e eventos são elementos críticos para o desenvolvimento na competência e da motivação. Os problemas. As pesquisas sobre temperamentos na infância estão fundamentadas em múltiplos métodos que incluem questionários e observações. A cada abordagem apresenta vantagens e desvantagens. Do lado positivo, questionários de relatos de cuidadores têm baixo custo administrativo e são baseados com uma ampla gama de comportamentos observados por pais e professores. As observações de laboratório permitem com que os pesquisadores controlem e manipulem o ambiente para medir precisamente o tempo de reação, intensidade e duração de comportamento das crianças. Ao passo que observações naturalistas, em casa ou na escola, permitem codificação objetiva e validade ecológica. Cada um desses métodos também apresenta alguns problemas. Os relatos dos cuidadores podem ser tendenciosos devido ao desejo de retratar a criança de maneira agradável. As observações em laboratório sofrem as limitações quanto aos dados sobre as variações e frequência de comportamento que podem ser obtidos e, com frequência, alguns efeitos transferidos de um episódio ao outro. O que está querendo dizer? Que tem um problema quando vai se levar, né, um estudo de temperamento de uma criança. A gente está falando de criança aqui. Deixa eu exemplificar melhor para vocês. É tipo assim, você perguntar pros seus pais como você age em determinada situação. Tem pais que são mais dedicados e sabem, assim, eles reconhecem muito bem os seus filhos. Agora, tem pais que não conhecem tanto assim. Eu não sei como é que é a proximidade de vocês com os pais de vocês, ou com as pessoas que moram com vocês, mas imagino que muitas vezes vai ter alguma característica ou outra que você tem, que os seus pais, as pessoas que moram com você, não sabem que você tem aquela característica, não percebem aquilo, principalmente você é uma pessoa mais introvertida. E aí uma pessoa que é introvertida, você vai perguntar para os pais daquela pessoa como que ela age em determinada situação, ele vai ter uma conclusão que não necessariamente é a realidade. Então, quando você já pode se autoanalisar, é muito mais fácil descobrir o seu temperamento. Mas você vai lá e pergunta pros pais da criança qual é o temperamento dela, como que ela age em determinada situação, não necessariamente aquilo ali vai bater com a verdade. E assim, a gente ouve bastante histórias, não em relação a essa questão de temperamento, mas de pais que levam os filhos para um psicólogo ou psiquiatra e já falam que eu acho que meu filho tem tal doença, tal coisa, acho que meu filho é isso. E às vezes não bate com a realidade. Às vezes as percepções dos pais são um pouco equivocadas. Então tem esse pequeno problema de se identificar o temperamento de uma criança através dos pais por conta disso. E aí existem os métodos laboratoriais que vão verificar o tempo mais a cognição realmente da criança, o tempo de resposta para certos estímulos. E também você vai ter aí um problema de que não necessariamente a criança vai ter o estímulo igual ela tem no seu dia a dia no laboratório na hora que está fazendo esses exames. E aqui tá falando aqui sobre as observações naturais. Frequentemente são caras e consomem tempo, requerendo múltiplas visitas para que se possa obter uma amostra confiável de comportamento da criança. Embora nenhum método seja completamente isento de erros, cada um se fornece ferramentas para melhorar a compreensão sobre o temperamento e suas relações com os resultados de desenvolvimento. Aí, no caso, a observação natural seria o quê? A criança, ela ir no psicólogo frequentemente até, né, ele descobrir o temperamento. Mas é aquilo também, né? Você já tem uma certa idade e tal. Não sei se vocês já frequentaram algum psicólogo, ou tem alguém que vocês conhecem que já frequentou.
E é muito comum você ouvir que, assim, a pessoa, ela foi no psicólogo, mas ela não falava realmente o que precisava ser dito, assim, não se abria com o psicólogo. E aí, como é que o psicólogo vai identificar o problema daquela criança ou daquela pessoa se ela não age da forma natural dela com ele, com o psicólogo, com a psicóloga? Como que ele vai dar um diagnóstico? Não tem como, entendeu? Vai ser uma coisa distorcida. E é muito complicado isso, sabe? Muitas vezes a pessoa ela frequenta o psicólogo por anos e o psicólogo não faz a menor ideia de quem é aquela pessoa que ele está tratando. Porque não tem trabalho de confiança. A pessoa não consegue se deixar ser estudada, digamos assim. Embora o termo temperamento não tenha uma descrição consensual, a maioria dos cientistas concordaria no seguinte significado. Uma tendência temperamental refere-se a um perfil distinto de sentimentos e comportamentos que se originam na biologia da criança e aparecem cedo no desenvolvimento. Aí que tá falando do que se trata e os problemas. A base biológica é geralmente genética, mas pode ser o resultado de eventos ocorridos no período pré-natal. Uma fonte importante da base biológica de uma tendência de temperamento é a variação na concentração de grande número de moléculas que podem afetar o funcionamento cerebral e na densidade de receptores para as mesmas, incluindo dopamina e tá falando aqui vários tipos de receptores e tal que tem no nosso cérebro. Ela tem todo um estudo que vai dizer algumas coisas que podem acontecer durante a gravidez que vão fazer com que aquela criança desenvolva um certo tipo de temperamento. Um certo tipo até de problema. Tem um outro estudo que não é exatamente temperamento, que fala bastante disso, que fala até de como que vai ser o corpo daquela criança e o motivo, né? Qual foi o problema durante... Qual foi as ações da mãe durante a gravidez que levaram aquilo. E assim, é inevitável, entendeu? Mesmo se você tiver cuidado extremo durante a gravidez, você vai gerar um certo tipo de problema. Assim, todos temos, não é impossível não ter aquele tipo de coisa. Algum deles você vai ter. Até o pecar por cuidar demais vai gerar problemas na criança. Uma importante dimensão do temperamento é esforço de controle, definido por Rothbard como a capacidade de inibir uma resposta dominante para realizar uma resposta subdominante, ou a eficiência de atenção executiva, que inclui a capacidade de inibir uma resposta dominante e ou ativar uma resposta subdominante, planejar e detectar erros. Aqui tá falando, né, mais sobre da autorreflexão, que é uma coisa que você vai desenvolver realmente com o tempo. Você vai desenvolver isso durante a sua vida. No criança você não tem muita noção das coisas e tal. Você aos poucos vai aprendendo a se vigiar certos comportamentos seus que você ouve dos seus pais ou dos seus professores, que aquilo ali que você está fazendo errado. Você vai ser repreendido e aí você vai começar a policiar o que você está fazendo. E assim, é aquela dedicação mesmo que você vai ter que se policiar para ver onde você está errando e como você vai resolver aquilo. Então, com isso, acho que disso daqui é o que você consegue, que pode extrair desse estudo aqui. É isso, assim. O resto é mais coisa assim, mais para quem realmente estuda psicologia, mais a fundo mesmo. Problemas que são mais coisas assim, do jeito que eles vão explicar, não vai ser muito relevante pra vocês. Isso não vai dar muito pra vocês extraírem algo.